Você já achou? Lucas 11? Amém. Amém? Vamos ler a partir do versículo 5, então, que diz assim: Jesus disse ainda. Então dá a entender que ele estava continuando o ensinamento. Ele ensinou a oração e agora ele estava continuando o ensinamento. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos no culto de oração. E é um culto, Pai, que nós temos vindo aqui não só para ouvir uma palavra de oração, mas assim como Jesus também temos aprendido a orar, tanto com a teoria quanto com a prática. E que nessa noite não seja diferente, que o Senhor se mova, que o Senhor nos ensine, não só com a teoria, mas que cada vez mais possamos aprender na prática e trazer para a prática da nossa vida diária a oração, o clamor, a busca, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que caia por terra toda resistência, que caia por terra todo e qualquer espírito contrário, que caia por terra todo e qualquer ladrão da palavra, que tudo isso caia por terra, a tua palavra seja pregada e compreendida com total liberdade, que produza vida, como já foi ministrado aqui, produza frutos, renove a nossa fé, que produza resultados para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos que no ensinamento do Senhor Jesus, 2 características muito importantes da oração, e estão presentes tanto nesse texto de Lucas, quanto no texto de Mateus, que retrata algo parecido também. Tanto no texto de Mateus, quanto de Lucas, ele retrata que a oração, ela tem um caráter coletivo. Por isso é importante eu e você estarmos aqui. Ela tem um caráter de concordância, ela tem um caráter de comunhão, ela tem um caráter de nós estarmos juntos em unidade, em concordância com o reino de Deus, com aquilo que Jesus está fazendo e falando aos nossos corações. Então nessa noite, olha só como Deus colocou uma pessoa especial do seu lado, uma pessoa importante, uma pessoa que vai concordar com o teu milagre, uma pessoa que vai te encorajar. Caso você chegou aqui meio abatido, ela vai dizer: não, tenha fé, Jesus vai te abençoar, o milagre vai acontecer. Então nós vemos Jesus ensinando isso. Ele ensina isso na oração do Pai Nosso. Jesus não ensinou o Pai meu, ele ensinou o Pai Nosso. Então ele traz um caráter coletivo, traz um caráter de concordância, traz um caráter, vamos dizer assim, familiar. Mas Jesus também, ele traz um caráter na oração, que é um caráter individual, pessoal, em que eu tenho que ter a minha participação, eu tenho que ter o meu envolvimento, eu tenho que fazer a minha parte. No mesmo trecho que Jesus ensinou lá em Mateus sobre a oração do Pai Nosso, Mateus 6, você sabe, Jesus um pouquinho antes ensinou o quê? Quando você for orar, não faça como os hipócritas que ficam ali fazendo longas orações para parecerem espirituais. Quando você for orar, o que você faz? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e teu Pai que vem em secreto, ele vai te ouvir e te recompensar. Aqui Jesus, ele também traz um ensinamento para nós de algo pessoal, de algo individual, de algo que eu faço. Alguém chegou de madrugada na casa desse cidadão, ele não mandou o filho lá. Ele não mandou a esposa, ele não mandou talvez o vizinho mais próximo para ir procurar o amigo. Ele que foi. E isso traz para nós um caráter individual, um caráter pessoal. E eu queria trazer isso para nós,
Porque especialmente eu e você que frequentamos culto de oração, normalmente pessoas falam, ora por mim lá. Leva o nome do fulano lá e ora. Muitas pessoas querem que alguém ore por elas. Mas a vida de oração, querido, é uma vida de oração coletiva, que nós estamos aqui reunidos, é importante a sua presença, é importante esse momento de coletividade, de comunhão, de concordância, mas é importante também, querido, o momento individual. Tão importante quanto a minha e a sua presença no culto de oração hoje em comunhão, é importante também a minha presença, a sua presença no local de oração que você tenha na sua casa, seja no quarto, seja no banheiro, seja onde for. É importante também ali a sua busca individual, a sua entrega. E aqui, queridos, eu achei interessante, porque uma segunda coisa que também Jesus ensina, e eu queria trazer isso para nós, contando uma história, uma pesquisa que foi feita, em que perguntou para pessoas adultas, se você tivesse a oportunidade de conhecer qualquer pessoa da história, vamos excluir Jesus, né? Senão falar num culto, quem você quer conhecer? Todos é Jesus, tá bom, vamos excluindo Jesus. Se você tivesse a oportunidade de conhecer qualquer pessoa da história, pudesse fazer uma entrevista de 1 hora, de 2 horas, pudesse, sei lá, assistir uma mensagem, por exemplo, de Paulo, não sei se você quer isso, uma mensagem de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ou queria conhecer Alexandre o Grande, não sei. Se você tivesse a oportunidade de jantar, de estar com uma pessoa assim, quem você escolheria? Eu escutei um Elias, eu escutei Paulo. Pergunta para o teu irmão, quem você escolheria? Me ajuda, quem você escolheria? Qualquer pessoa da história, do passado, ou até do presente, qualquer personalidade. Eu queria jantar, sei lá, com o presidente dos Estados Unidos, eu queria conhecer o presidente da Coreia do Norte lá, de repente pregar para ele. Cadê os evangelistas aqui? Eu queria conhecer o Fernandinho Beiramar para ver se ele se converte. Ninguém quer conhecer essas personalidades. Spurgeon. Nessa pesquisa, os adultos fizeram como todos nós aqui fizemos, personalidades e tudo. Mas foi perguntado às crianças com quem elas gostariam de ter um dia em que elas pudessem se divertir, jantar, lanchar, fazer qualquer coisa. Adivinha quem as crianças escolheram? Não. Os pais, a família, as pessoas próximas. Hoje nós vivemos uma cultura que a gente quer conhecer as pessoas ilustres. E a gente não dá valor às pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que Jesus ensinou que o reino de Deus é das crianças. E quem não for como uma criança não entrará no reino de Deus. A gente quer conhecer pessoas com as quais nós nunca nos relacionamos, não sabemos nem quem é. Quando uma criança, na realidade, ela quer estar com as pessoas que para ela são importantes, para elas são amadas e que elas se sentem amadas e queridas também. Essa ilustração mostra algo que Jesus também quer ensinar a nós, que é oração, uma questão de relacionamento, queridos. Relacionamento de pessoas que tem uma reciprocidade. Um dia eu ainda vou pregar sobre essa reciprocidade no reino de Deus, porque a Bíblia fala diversas vezes, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A Bíblia fala que nós devemos andar como Jesus andou. Tem diversas reciprocidades nossas para com Deus e Deus para conosco, mas isso é outra mensagem. Então, a Bíblia mostra essa questão de relacionamentos, queridos. E aqui nesse trecho, ele mostra tanto o relacionamento de pai e filho, porque ele ensina a orar o Pai Nosso, mas ele ensina uma questão de relacionamento entre o amigo. E aqui ele mostra que essa pessoa que vai buscar o amigo, ele tinha um bom relacionamento com o amigo a quem ele vai buscar, que aqui representa a Deus,
Mas ele também tinha um bom relacionamento com o amigo que foi até a casa dele. Então isso traz para nós como é que está o meu relacionamento com Deus. Ele está um relacionamento de amigo, um bom relacionamento. E traz uma segunda pergunta. Como é que está o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor? Eu estou tendo um relacionamento de amizade com elas ou elas são minhas inimigas? E aí eu lembro que o apóstolo Paulo nos ensinou, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, potestades. Então as pessoas não são nossas inimigas. Jesus aqui, ele está trazendo um ensinamento que lá em Mateus, ele colocou logo em seguida, o autor, Mateus, colocou logo em seguida falando sobre o perdão. Se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. E aqui Jesus, o autor Lucas, ele já usa um exemplo, uma história, mas para mostrar o mesmo princípio de relacionamentos, o mesmo princípio de comunhão, o mesmo princípio de proximidade. E aqui eu queria trazer para nós, porque o texto nos mostra que essa pessoa que foi visitar o amigo, teoricamente o amigo, o texto termina dizendo que se não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa do incômodo. Deixa eu te perguntar, deixa eu mexer com você aqui. Como é que nós fazemos amigos? Como é que nós fazemos amigos? Como? Falando, conversando. Tratando bem. Não. Você tratando bem, você falando, você pode estar atendendo uma pessoa no telemarketing aí, vendendo produtos e você atende bem. Amigos, não é só uma questão de você tratar bem, embora isso também faça parte. Mas um relacionamento de amizade, ele é feito diante de lutas, diante de adversidades, diante de momentos que você precisa de alguma coisa e você vai pedir ajuda àquela pessoa e aquela pessoa se mostra solícita a você. Então o relacionamento de amizade, ele vai crescendo conforme as circunstâncias. Ele vai crescendo conforme você vai vendo a fidelidade, o amor, a presença, o cuidado que aquela pessoa tem com você ao longo do tempo. Aquela pessoa que se importa com você, você não vem no culto, a pessoa não vem no outro culto, a pessoa te liga, a pessoa entra em contato, se importa. Você fala que estava doente e não vem no culto, será que ele morreu? Será que ele está internado? O que aconteceu com ele? Aí ela vai e te liga. Ah, você está internado? Não, estou em casa. Ah, não, tá bom, meu irmão, graças a Deus, vamos orar por você. Então a amizade não é só uma questão de você falar e conversar. Falar e conversar, a gente conversa com uma porção de gente. Mas a amizade, ela é feita e ela é forjada diante de momentos como esse, que você precisa de alguém. Que vem um momento de inesperado. E quantas situações que nós fomos conhecendo amigos assim, queridos. A gente precisou de ajuda e não tinha ninguém. E de repente você lembrou de fulano. Ele não era nem tanto teu amigo assim. Mas você lembrou do fulano. Será que fulano vai me ajudar? E devido a um relacionamento que você já tinha com ele, naquela hora da necessidade, você nem sabia se poderia contar, mas você foi até ele. E aquela pessoa se mostrou solícita. Talvez nem pôde te ajudar com aquilo que você pediu, mas se mostrou solícita, tentou te ajudar, te encaminhou para alguma coisa, ou pelo menos te encorajou, foi contigo. E esses momentos que vão forjando e vão edificando uma verdadeira amizade. Então o trecho aqui que Jesus está nos ensinando, ele está falando de momentos exatamente assim. A nossa vida com Deus também é assim. Ninguém se torna amigo de Deus da hora para outra, querido. Ninguém passa a confiar em Deus simplesmente porque você aceitei Jesus, agora eu confio em Deus 100% em tudo. Não é bem assim, não. Quantos de nós, queridos, no início da nossa caminhada, a gente confiou em Deus para salvação. Mas quantos de nós confiou em Deus 100% em tudo? A gente creu que Jesus veio nos salvar.
A gente creu e tomou posse da salvação. A gente creu em tantas coisas, mas daí a confiar em Deus em outras situações, nem sempre a gente confia. Porque a gente vai sendo forjado com Deus, a gente vai aprendendo quem é Deus e vai vendo que Deus, Ele é conosco, Ele é de confiança. Então nessa noite, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Primeiro, oração tem um caráter coletivo, mas ela tem um caráter individual. Deus quer ter um relacionamento com você. Segunda coisa, nessa questão de relacionamento, como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor? Será que eu tenho tido um relacionamento de perdão, de amor, de compromisso? Ou será que eu tenho tido, especialmente com as pessoas, né, um distanciamento? E o texto mostra claramente, sendo amigo, querido. Talvez você olhe para Deus e pense, Deus não é tão meu amigo assim. Mas a realidade é que a gente vai aprendendo a confiar com o tempo. A gente vai aprendendo a confiar diante das lutas, diante das provações, diante dos momentos como esse que a gente pede socorro e a gente vê a mão de Deus agindo em nosso favor. Então nessa noite, você olha para a sua vida com Deus, você é amigo de Deus, você se vê assim. Não quero que você venha recitar para mim João capítulo 15, dizendo, vós sois meus amigos. Não quero que você venha recitar o versículo. Quero saber se você se sente amigo de Deus. Amém. De chegar numa madrugada, bater a porta e ter aquela solução imediata, ter aquela solução na hora. Será que nós temos esse entendimento de Deus para nós? Será que nos sentimos assim? Ainda que você não se sinta assim, meu irmão. São nesses momentos que Deus revela a amizade que Ele tem para a gente. Amém. São nesses momentos que Deus também se coloca disponível para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Amém. Então nessa noite, não importa se você é amigo, ou se você não tem um relacionamento tão grande assim com Deus, o que importa é se você é amigo, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se você é amigo, Ele vai edificar e solidificar ainda mais essa amizade. Mas se você não é amigo e buscar a Ele, Ele também vai se revelar a você e vai mostrar que Ele é de confiança, que Ele quer ser seu amigo, que Ele é seu amigo, e Ele vai aumentar ainda mais esse relacionamento que você tem com Ele, para que você saiba que nas horas boas ou ruins, você pode contar com o seu amigo, porque ele sempre estará lá. Diga amém, diga glória a Deus. Olhando para esse texto, queridos, eu gosto muito, vocês me ouvem muito dizer isso, porque eu creio assim. Deus é amigo, queridos. Amém. E quando digo que Deus é amigo, é no verdadeiro sentido da palavra. Deus, Ele está nas festas conosco, Deus, Ele está nas celebrações conosco, Deus, Ele está nos momentos de vitória conosco, inclusive é Ele que nos dá essas coisas, amém? Amém. Deus ainda dá vitória, Deus ainda abençoa, Deus ainda faz milagres. Amém. Mas Deus também está nos momentos de urgência. Amém. Deus também está nos momentos de madrugada. Sim. Deus também está nos momentos de falta. Deus também está conosco nos momentos de necessidade. Ele nunca nos abandona. E às vezes Ele até permite esses momentos de necessidade para que a gente aprenda que Ele é amigo e que dele vem toda a nossa provisão. Então nessa noite, Jesus também estava ensinando aqueles discípulos. Primeiro, Ele deu o exemplo dele. Ele estava orando. Segundo, Ele deu uma parábola e contou uma história para exemplificar aquilo que Ele estava ensinando. Terceira coisa que Jesus fez, eu não li, mas está aí no texto, Ele encoraja a oração, um texto muito famoso, o pastor Pablo pregou recentemente aqui, peça, busque, bata. Ele mostra o resultado da oração, queridos. Eu queria trazer isso para nós também, porque Ele mostra aqui nesse pequeno trecho,
que se o amigo não se levantar por causa da amizade, ele vai se levantar por causa da importunação. Ou seja, oração tem resultado. Amém. Aleluia. Se você é amigo ou não é, não importa, a oração vai ter resultado. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Jesus estava ensinando aqueles discípulos, talvez eles não se sentissem tão amigos de Deus. Mas você não ser tão amigo não quer dizer que não vai ter resposta, não quer dizer que não vai ter resultado, não quer dizer que não vai ter uma ação de Deus em seu favor. Aleluia. Então nessa noite, Aleluia. você pode ser um amigo, ou talvez nem tão amigo assim, mas Deus tem resposta para a sua oração. Deus tem a resposta, os ouvidos dele também estão inclinados para ouvir você. Esse é uma das grandes barreiras que nós enfrentamos hoje. Quando a gente fala de oração, será que Deus vai me ouvir? Mas eu não sou pastor, eu não sou da intercessão, eu não sou uma pessoa que ora bonito, eu não sou uma pessoa que saiba orar. Você sabe bater na porta e pedir socorro? Amém. Você sabe pedir 3 pães e qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Você sabe falar a sua necessidade? Então você já sabe como se chegar a Deus e orar. Aleluia. Porque é isso que Ele espera de nós, um coração sincero, um coração aberto para falar com Ele. Ele não espera que a gente use de técnicas, Ele não espera que a gente tente fingir para Ele, mas Ele espera que fale a realidade. Então se você sabe fazer isso, a sua oração já vai ter resposta, a sua oração já vai ter resultado, a sua oração já vai ser eficaz no reino de Deus. Então nessa noite, nessa noite, eu pergunto a você, você está orando, meu irmão? Amém. Então tem resposta de Deus, porque as orações são eficazes. E aqui eu queria terminar esse trecho, essa mensagem, porque o autor, Lucas, ele colocou, inspirado por Deus, é claro, mas ele colocou logo após Jesus orar, ele ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. Depois de ensinar os discípulos a orar, ele contou uma parábola para ilustrar, para facilitar o entendimento deles. Depois disso ele encoraja, já que é assim, então orem. Busquem a Deus, clamem a Deus, porque a oração ela é eficaz. Eu quero abençoar, eu quero dar coisas boas, como diz aí o trecho do versículo 9 em diante. Mas a partir do versículo 14, nós vemos que alguém não ficou feliz com aquilo ali. Logo após, se você ler aí, você vai ver que Jesus estava num certo lugar, e ele foi orar e foi repreender Satanás. Existe alguém, querido, que quer resistir às nossas orações. Existe alguém que não quer que a gente ore. Existe alguém que não quer que a gente busque a Deus. Existe alguém que não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Porque ele acredita mais no resultado da oração do que nós. Ele sabe que se o povo de Deus orar, Deus faz milagres. Ele sabe que se o povo de Deus orar, Deus ouve e faz maravilhas. Ele sabe que se nós orarmos, as obras do diabo vão ter que cair por terra. Então ele tenta resistir ao máximo que pode. E esse trecho mostra exatamente isso. Uma resistência que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus e ao ministério dele, logo assim que Jesus ensinou seus discípulos a orar. Como que dizendo, o ministério não vai avançar, vocês não vão crescer, não vai ter resposta, vamos parar isso aí agora, antes que eles cresçam, antes que eles amadureçam, antes que eles aprendam que isso que ele ensinou é verdade. E nessa noite, meu irmão, não é diferente. Olha ao seu redor. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui? É verdade. Só aí a gente já vê que existe uma resistência de oração. Quantas pessoas oram? Quantas pessoas buscam a Deus de fato, de verdade? Tinha um pregador que ele dizia, tinha porque Deus já o recolheu, que ele dizia que você
É muito difícil você atrair pessoas a um culto em que o único alvo e o único objetivo seja Deus. As pessoas querem ir aos cultos, mas elas querem ir aos cultos, muitas delas, pela necessidade delas. Eu quero ter dinheiro, eu quero ver minha vida financeira mudada. Eu vou no culto dos empresários, da corrente financeira. Eu quero casar, eu vou no culto do amor, no culto de não sei o quê. Agora, se a gente vamos fazer um culto a Deus, de adoração a Deus, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Vamos fazer um culto de oração que vamos buscar mais de Deus. Aí, não vou dizer que não vai ter pessoas, mas o número diminui consideravelmente. Então, nessa noite, talvez você esteja enfrentando essa oposição. E aqui eu nunca tinha pensado sobre isso, mas essa foi uma das oposições que o Senhor Jesus enfrentou mais ferrenhas, em que tentaram até confundir o ministério dele com o Satanás, com o ministério do diabo. Então, para você perceber o quanto o inimigo tentou tirar a atenção daquilo que Jesus estava ensinando. Tentou não paralisar Jesus, mas tentar impedir que aquela obra, que aquele ensino surtisse efeito na vida dos discípulos. Porque Satanás sabia que não podia parar Cristo, mas ele tenta muitas vezes desanimar a gente. Ele tenta muitas vezes nos fazer desistir de orar, como se não tivesse mais jeito, que não valesse mais a pena, que não ia adiantar mais nada. E Deus está dizendo para nós: continue perseverando em oração, continue clamando, continue batendo, continue buscando, porque vem resposta de Deus para a sua vida, vem milagre de Deus para a sua vida. Satanás não pode impedir a mão de Deus de agir em seu favor. Isso que ele está dizendo é mentira dele, dizendo: não, eu vou impedir, eu vou paralisar. Ele não tem poder de parar a mão de Deus. Ele pode parar até pessoas, ele pode mover até algumas situações e circunstâncias, mas a hora que Deus estende a mão, ele não pode parar a mão de Deus, ele não pode impedir Deus de fazer milagres, ele não pode impedir Deus de fazer aquilo que ele quer fazer, porque só Deus faz milagre. Amém, meu irmão? Jesus então aqui mostra isso para mim e para você. Vença as resistências. Vença as oposições, e falo isso espiritualmente falando, falando de pessoas. Vença essas resistências. Não dê ouvidos àquilo que o diabo faz, porque ele é enganoso, ele vai tentar te confundir, como tentou confundir pessoas aqui, dizendo que Jesus estava fazendo uma obra do diabo, quando fazia a obra de Deus. Não deixa que o inimigo te engane. Se apegue à verdade, porque vem resposta de Deus para as nossas vidas, vem milagre de Deus para nós. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Aleluia! Coloque de pé. Eu quero orar nesta noite. E em primeiro lugar eu queria tratar dessa questão de relacionamentos. Teve uma irmã que falou que Deus, porque a gente sabe que com relacionamento é complicado. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria perguntar em primeiro lugar, como está o seu relacionamento com Deus? Se existe algum pecado que te acusa, fala com Deus nesta hora. Não tem pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. Aleluia. Não tem pecado que Deus não possa perdoar nas nossas vidas. Então nessa noite, fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus, minha irmã. E quando eu falo, se tem algum pecado que te acusa, talvez você já tenha até confessado, se arrependido e deixado esse pecado.
mas ainda existe uma condenação na sua mente que você precisa se apropriar da verdade, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então eu e você não precisamos mais viver debaixo dessa condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito de Deus. Então nessa noite, se você está na prática de um pecado, você pode receber perdão. E se você já confessou, já abandonou, você ainda pode receber a paz, você ainda pode sair daqui sem condenação, com a certeza de que o seu relacionamento com Deus está abençoado através daquilo, não que você fez, mas daquilo que Jesus fez por você, fez por mim, fez por nós. Em primeiro lugar, Pai, queremos então colocar os nossos corações diante de Ti e te pedir perdão, Pai, porque nem sempre nós conseguimos acertar. E te pedimos perdão, Pai, pelos pecados, tanto que a gente faz sem pensar. Pai, não vamos tentar tapar o sol com a peneira, e nem podemos enganar o Senhor. Muitas vezes cometemos também pecados voluntários. A gente peca porque teve vontade de fazer, e fez mesmo, Senhor. E não estamos aqui para dizer que não fizemos, mas estamos aqui para pedir perdão, Pai. Pecado se trata com arrependimento, com confissão, e não com justificativa. Eu não vim aqui para justificar porque eu pequei, mas eu vim aqui para me apropriar, Senhor, do sangue de Jesus e da obra de Jesus na cruz do Calvário, te pedindo perdão pelos meus pecados e te pedindo, restaura o nosso relacionamento com o Senhor. Você pode fazer essa oração: Pai, restaura o meu relacionamento contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero viver um bom relacionamento com o Senhor. Eu quero, como uma criança, desfrutar da tua presença, Senhor. E nessa hora, também queremos colocar os nossos relacionamentos com pessoas humanas. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. E eu quero colocar também isso nas tuas mãos. Aquele homem da parábola que o Senhor ensina aqui, ele tinha um amigo, alguém que chegou na casa dele de madrugada e ele recebeu, Pai. Então, assim como ele recebeu um amigo, ele esperava que tivesse o mesmo acesso ao amigo que ele buscou. E a tua palavra nos ensina isso, que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Então eu te peço, Pai, nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofenderam nesta hora. Como o pastor Roberto sempre nos ensina, não existe eu não consigo perdoar, mas não existe eu não quero perdoar. Você quer ter acesso ao amigo celestial que é Jesus? Você quer ter acesso ao amigo celestial que é o Pai? Você quer ter acesso ao amigo celestial que é o Espírito Santo? Dê acesso à pessoa que te feriu. Dê acesso aos homens, aos seres humanos, às pessoas humanas que estão ao seu redor. Perdoe. 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 Perdoamos para aqueles que nos ofenderam. Perdoamos para aqueles que fizeram o mal contra nós, até intencionalmente. Às vezes nós queremos cobrar uma medida tão grande das pessoas que fizeram mal intencionalmente contra nós, e esquecemos que nós já fizemos muito mal intencionalmente contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nos nossos relacionamentos, porque nós queremos ter uma vida de oração cheia de respostas. E eu te peço, Pai, ainda, limpa o coração do meu irmão, limpa o coração da minha irmã, limpa o meu coração, porque muitas vezes nos culpamos, Pai, e nós somos os nossos maiores carrascos. Nós somos aqueles que colocam uma sobrecarga muito grande sobre a nossa própria vida. Meu irmão, você é humano. Você está buscando ser semelhante a Jesus, mas você ainda não é igual. A gente está buscando ser igual, mas ainda não é. E nós precisamos também ter uma medida de misericórdia para conosco mesmos.
um autor não bíblico, né, mas um comentarista, que ele diz que a misericórdia que é estendida só ao outro, mas que não me alcança, essa misericórdia não é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que alcança o outro, mas que também me alcança. Então tem a misericórdia do outro, sim, mas tem a misericórdia de você também, meu irmão. Talvez o diabo esteja aprisionando pessoas aqui com cadeias. Talvez ele esteja colocando isso como barreira para que você não ore, colocando um peso que não é seu, alimentando uma condenação na sua mente, no seu coração, e que nessa noite é noite de Deus quebrar essas cadeias para que nós possamos viver livres. Deus não lança peso sobre nós, Ele nos ama, Ele tem misericórdia de você, de mim, tenha misericórdia de si mesmo também, estenda essa misericórdia que você tem estendido para outros, receba dessa misericórdia, aceite essa misericórdia, essa graça de Deus sobre a sua própria vida. Toma nossos relacionamentos em Tuas mãos, ó Pai, porque nós queremos viver milagres, nós queremos viver a Tua bênção, nós queremos viver a Tua vitória para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aqui nesse trecho, querido, nós vemos uma necessidade sendo apresentada. Eu queria pedir a ajuda do pastor Pablo aqui, para vir orar junto conosco. Do que você necessita hoje, meu irmão? Do que você necessita hoje, minha irmã? No caso daquele homem era um pão. O que você necessita, seja lá o que for? Fale com Deus nessa noite. Seja sincero, seja verdadeiro. Eu não sei orar. Fale o que você necessita. Você já está orando e vamos crer que Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Então fale com Deus nessa hora, apresente sua necessidade. Meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus que está nos altos céus, mas o Senhor é um Deus que se inclina para ouvir as nossas orações, que faz morada dentro do nosso peito, Pai. E que, Senhor Todo-Poderoso, se nós clamarmos, se nós batermos na sua porta, o Senhor é fiel para nos atender e para nos conceder aquilo que nós colocamos diante de Ti. Cada pessoa que chegou aqui nessa noite tem um desejo, Pai. Tem algo no seu coração, Amém, Senhor, que Senhor. precisa, que anseia e que coloca Amém, nesse momento Senhor. diante de Ti, Senhor. Pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação familiar, pode ser a conversão de alguém que está ali junto dele e que ela deseja, que ele deseja que esteja aqui nessa casa, celebrando, Senhor, e engrandecendo Teu santo nome. Pai querido, Deus amado, contempla os pedidos que são colocados diante de Ti Amém, nesse momento, Senhor. Pai. Ouve, Pai, esses lábios que se mexem, Senhor, e que colocam diante de Ti algo, aleluia. Senhor, que arde no coração e que deseja uma resposta do céu para a vida. Sim, Deus Deus. querido, Pai amado, Faz concede, milagre, Senhor, Senhor. algo especial, algo, Senhor, que essa pessoa está colocando diante de Ti para louvor da Tua glória, Senhor. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, existem desejos, existem coisas, Pai, existem Deus. bens materiais que nós também precisamos, aleluia. ansiamos e nós colocamos diante de Ti, Pai. Pode Amém, ser de Deus. repente, Pai, um apartamento novo, uma casa nova, pode verdade, ser, Senhor, algo material que o Senhor é tão pequeno para outros, mas que para nós faria tanta diferença. Nós colocamos É verdade, diante de Ti, Senhor. Pai, para que o Senhor Sim, conceda o desejo que está no nosso coração, Pai. E Deus querido, nós queremos Te buscar, nós queremos bater na porta do Amém, céu Senhor. e continuar, Senhor, buscando a Tua Sim, face Deus. nessa noite, porque, Pai, Em nós nome de ansiamos Jesus. por um presente da Sua Faz parte, Senhor. maravilhas, Nós meu Deus. pedimos, Pai, que o Senhor Opera, olhe por nós, Senhor. Pai. Deus querido, Deus Opera, amado, olha Senhor. pelos nossos corações, Pai, que Aleluia. coloca diante de Ti, Pai, o nosso Glória. familiar distante Glória. que está diante de Ti. Glória. E Deus Todo-Poderoso, traz, Senhor, essa pessoa para Em perto de nome nós. de Jesus. Concede-nos, Deus, aquilo que nós colocamos diante de Ti, Sim, Deus. seja material, seja espiritual, Sim, seja, Senhor. Senhor, independente de qualquer situação, Em Pai. nome de Julga a Jesus. nossa causa, Senhor. Julga, Julga sim, isso que Senhor. nós colocamos diante de Em Ti, nome porque, de Pai, Jesus. para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida Aleluia. eterna? Existem situações, Glória Pai, a Deus. que nós Glória a tentamos Deus. mover com o Glória a nosso Deus. braço, Senhor, mas que nós, Glória Pai, a Deus. nessa noite entregamos diante de Ti, te pedindo, Deus,
Nos concede esse presente, Pai. Nos concede esse algo especial que nós colocamos diante de Ti, Pai. E que Deus, que só o Senhor pode realizar, Senhor. Nós já tentamos recorrer a homens, nós já tentamos recorrer, Pai, a situações financeiras, a bancos, mas, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós agora batemos na porta daquele que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Colocamos diante de Ti essa situação para que o Senhor possa fazer algo de especial, Senhor. Deus querido, Pai amado, nos dá um sinal do Teu favor em nossas vidas, Senhor. Faz, Senhor, fisicamente algo especial ainda nessa semana, para que nós possamos ver que o Senhor é um Deus conosco, para ver que o Senhor é um Deus vivo e presente, para ver que o Senhor é um Deus que está nos céus, que tem ouvido a nossa oração. Pai querido, nos dá um sinal que o Senhor tem nos ouvido, Pai. Deus querido, nos dá um sinal, Pai, ainda que seja de repente uma resposta negativa, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, respondendo às nossas orações, Senhor. Senhor, se o Senhor tiver um sim como resposta, nos dá um sinal do Teu sim. Mas o Senhor, se o Senhor tiver um não como resposta, nos dá um sinal da Sua negativa também nas nossas vidas, Pai. Nós batemos na porta do céu, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ouvir o Teu sim, o Teu amém, mas nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor, de repente dizendo não também. Mas Deus, não nos deixa órfão de ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, de maneira sobrenatural, através de sonhos, usando a boca de alguém para falar conosco. Mas Deus, não nos deixa órfãos, Pai, de uma resposta Sua. Não nos deixa órfãos de um sinal, porque Deus, nós estamos batendo dia após dia nessa porta. Nós estamos, Pai, fazendo propósito, e Deus, de vez em quando o que nós encontramos é o Teu silêncio. Pai querido, nós entramos na Tua presença, crendo que o Senhor é um Deus poderoso e te pedindo, Pai, nos dá um sinal a respeito daquilo que nós temos colocado diante de Ti e que nós te apresentamos nessa noite. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto nós vemos também um amigo que foi buscar ajuda de um amigo, que levou esse amigo a buscar ajuda de um outro amigo. Quantos de nós recebemos pedidos de oração aqui, que pessoas que nos pedem oração? Então eu quero fazer desse momento um momento de oração, chamar aqui a diaconisa Thelma. Vem cá, Thelma. Vem orar, ora pelos pedidos da arca de oração, ora pelos pedidos que estão aqui no livro, no caderno. E você também coloque seus pedidos aí das pessoas que te pediram oração, que pediram um socorro. Às vezes esses são os momentos que a gente aprende a buscar a Deus. Então não vamos criticar as pessoas que nos pedem oração, não. Vamos orar por elas e pedir que Deus trabalhe. Amém? Amém. A gente estava comentando hoje na intercessão que nunca foi tão importante esse trabalho da gente interceder. Nunca se precisou tanto da intercessão, né? Todo mundo precisa de uma palavra, de uma oração. Amém? Vamos orar pelo Antônio e família, Rogério, Kátia, Djalma, Lourdes. Eu vou colocar também um jovem que a gente está orando, nas Débora Mateus, que está preso, também precisa de um milagre. Um rapaz que estava na igreja, se desviou e agora está preso. Que Deus visite ele agora na cadeia. Orar pela arca. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, quero te pedir agora, nessa hora, Pai, que o Senhor venha visitar essas pessoas, Pai. Essas pessoas que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha libertar, venha curar, Pai amado. Em nome de Jesus, venha salvar. Pai, venha restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado. Senhor amado, venha fazer com que essa pessoa, Pai amado, continue a perseverar na tua presença, Pai amado. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai amado. Eu creio que o Senhor quer fazer, e eu creio, Senhor amado, que a sua misericórdia alcançarão cada um dessas pessoas, Pai. Te peço também, Senhor amado, que o Senhor também alcance
o nome das pessoas que cada um aqui está falando, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita aquele que está em casa, Pai. Aquele que está com depressão, Pai amado. Aquele que está sem ânimo. Aquele que não quer mais vir à igreja. Oh Deus, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Aqueles que estão sendo atacados na mente, Pai. Em nome de Jesus, perdoa. Aquele que esteve no carnaval, Pai. Oh Senhor, mas que já se arrependeu. Pai, que não sabe nem o que estava fazendo ali. Pai, vai visitando essas pessoas. Vai visitando, Pai amado. Que elas venham ter um encontro contigo. Um encontro verdadeiro. Venham se render a Ti, Pai amado. Venham reconhecer que sem Ti elas nada podem, Pai amado. Em nome de Jesus. Pai, eu creio na nossa intercessão. Eu creio na nossa oração. Eu creio, Senhor amado, que nenhum desses nomes o Senhor vai esquecer, Pai. O Senhor vai fazer um milagre, Pai. Um milagre em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Fiel. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Você pode dar a mão para o irmão que está ao seu lado? Diga para o teu irmão assim: eu recebi pão essa noite. E eu vou compartilhar meu pão com você. Diga para ele: vou compartilhar meu pão com você. Amém? Feche seus olhos. Você pode compartilhar o pão com o seu irmão aí, orando por ele nessa hora. Você pode orar por ele, pedindo: Deus abençoe a vida do meu irmão que está à minha direita. Vamos lá, eu quero ouvir você orando. Fala com Deus a favor do teu irmão. Um amigo havia chegado de madrugada precisando. Talvez ele chegou aqui precisando também. Pai, nós colocamos quem está à nossa direita nas tuas mãos. Talvez ele tenha uma necessidade. Talvez ele chegou aqui preocupado. Talvez ele chegou aqui, Senhor, como muitos dizem que o ano só começa depois do carnaval. Talvez ele chegou aqui preocupado. Talvez ele chegou aqui com situações, com necessidades, de surpresa. E eu te peço, Pai, intervém em favor do meu irmão, intervém em favor da minha irmã, abençoa a vida dele, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, faça o melhor por ele, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu compartilho a tua bênção com ele, eu compartilho a minha fé com ele, aquilo que eu recebi do Senhor eu entrego, Pai, te pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça maravilhas, a autoridade do nome de Jesus eu uso nessa hora, impetrando bênção sobre a vida do meu irmão que está à minha direita. Eu coloco quem está na minha esquerda nas tuas mãos, te pedindo, Pai, que haja cura nessa noite, que haja milagre nessa noite, que haja libertação nessa noite, que haja resposta de oração na família, no trabalho, Pai, na causa da justiça. Entra com o teu poder, Pai, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Entra na casa do meu irmão, oh Pai, no nome de Jesus. Faz aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, para esses exames que Ele está fazendo, que venham boas notícias, que venham, meu Pai amado, resposta de milagres na vida dele. É no nome de Jesus que nós oramos e colocamos a nossa fé em ação, porque ainda cremos num Deus de milagres, ainda cremos num Deus que abençoa, ainda cremos num Deus que responde às orações. Assim nós oramos e abençoamos a vida uns dos outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Dê um abraço ao seu irmão, diga: eu concordo com o teu milagre, eu concordo com a tua vitória, eu concordo com a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Sente um pouquinho.